Olá, eu sou a professora Joira. Nesta aula falaremos sobre temperatura. Vamos iniciar a aula com o seguinte exemplo. Se eu colocar uma panela com água fria no fogo, o estado térmico da água vai variar de forma contínua de frio para quente. Se eu colocar um suco na geladeira, o estado térmico do suco vai mudar. Assim como a Terra varia seu estado térmico entre o dia e a noite. A grandeza que informa o estado térmico dos corpos é denominada temperatura. Portanto, a temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Veja esse desenho que mostra que em um corpo frio, as partículas estão menos agitadas, e em um corpo quente, as partículas estão mais agitadas. Se fizermos a seguinte experiência, colocando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes em contato, notaremos que os corpos, depois de certo tempo, atingirão a mesma temperatura, ou seja, entrarão em equilíbrio térmico. A água quente desta imagem fornece parte de sua energia térmica para as partículas de água fria. Como a água quente forneceu energia, ela esfriou. A água fria, ao receber essa energia, esquentou. A troca de energia só para quando as partículas entraram em equilíbrio térmico, ou seja, quando as suas temperaturas se igualarem. Faça a seguinte experiência. Mergulhe uma das mãos em água quente e a outra em água fria. Espere um pouco. E depois mergulhe as duas mãos em água morna. Você provavelmente vai dizer que a temperatura da água morna é diferente para cada mão, embora, na realidade, essa água apresente uma só temperatura. Por isso, a temperatura não pode ser medida com base no tato, pois podemos nos enganar. Portanto, usamos um aparelho que mede a temperatura de um corpo ou sistema chamado de termômetro. O termômetro mais utilizado é o termômetro de mercúrio, mas temos outros, o termômetro de álcool, termômetros metálicos, termômetros de gás e termômetros de resistência. O termômetro de mercúrio é composto de um tubo de vidro ligado a um reservatório chamado bulbo, onde existe mercúrio, que é um metal na forma líquida. Quando o termômetro entra em contato com o corpo, esquenta ou esfria o mercúrio, que sobe ou desce. O ponto onde ele para, na régua graduada do vidro, indica o ponto de equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura do corpo. A grandeza termométrica utilizada pelo termômetro de mercúrio é a altura. Para cada tipo de mercúrio é usada uma grandeza diferente, como comprimento, volume, pressão e resistência elétrica. A régua graduada do termômetro corresponde a cada altura uma temperatura, chamada escala termométrica. A escala termométrica é baseada em dois pontos fixos, ponto de gelo e ponto de vapor. Utilizamos esses dois pontos fixos, pois são estados térmicos que a temperatura se mantém constante na fusão do gelo e na ebulição da água. A escala termométrica mais utilizada no mundo é a escala Celsius, que foi criada por Anders Celsius. Ele utilizou 0 graus Celsius para o ponto de gelo e 100 graus Celsius para o ponto de vapor. Os intervalos entre os pontos fixos é dividido em 100 partes iguais. Há países de língua inglesa que utilizam a escala Fahrenheit, construída pelo alemão Daniel Fahrenheit. Ele encontrou o valor 32 graus Fahrenheit para o ponto de gelo e 212 graus Fahrenheit para o ponto de vapor. Os intervalos entre os pontos fixos foi dividido em 180 partes iguais. Conversão entre escalas termométricas. Para converter as temperaturas de uma escala Celsius para uma Fahrenheit, ou vice-versa, é válida a seguinte relação. Temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Observação. A variação a cada 100 graus Celsius corresponde a 180 graus Fahrenheit. Portanto, a variação de 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus Fahrenheit. Escala Kelvin. Não existe limite máximo para o valor da temperatura de um corpo.
mas existe um valor mínimo. O menor valor para a temperatura é denominada zero absoluto. Corresponde a aproximadamente menos 273,15 graus Celsius. O zero absoluto, na prática, é difícil de alcançá-lo. A temperatura de menos 273,15 graus Celsius, o físico inglês William Thompson Lord Kelvin, que atribuiu o número zero e depois dividiu a escala em 100 partes iguais, igual à escala Celsius. Chamamos a escala Kelvin de escala absoluta, pois o menor valor é representado por zero. Com isso, todas as temperaturas nessa escala são positivas. Na escala Kelvin não se usa o símbolo grau, como na Celsius e na Fahrenheit. Portanto, é válida a seguinte relação: a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Exercícios. Exercício número 1. Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, onde são realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Resolução. Aplicando a equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit e substituindo o valor de 45 graus, temos que 45 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Resolvendo, temos 9 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, a temperatura em Fahrenheit menos 32 igual a 81. Assim, a temperatura em Fahrenheit é igual a 81 mais 32. Portanto, a temperatura em Fahrenheit era igual a 113 graus Fahrenheit. Exercício número 2. A menor temperatura até hoje registrada na superfície da Terra ocorreu em 20 de julho de 1983 na estação russa de Vostok, na Antártida, e seu valor foi de menos 89,2 graus Celsius. Na escala Kelvin, que valor essa temperatura assumiria? Resolução. A relação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin é dada por temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Substituindo o valor de menos 89,2 graus Celsius, temos que a temperatura na escala Kelvin é menos 89,2 mais 273. Portanto, a temperatura na escala Kelvin é 183,8 Kelvin. Encerramos nossa aula sobre a temperatura e na próxima aula falaremos sobre dilatação térmica. Até lá!